Olá, meu povo, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Só que primeiro eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que você vai estar nos ajudando. O objetivo desse canal é semear a palavra de Deus. E você fazendo isso, você vai estar contribuindo conosco. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado pela tua paciência, por você ter aguardado até agora. Se você estiver de posse da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, nós vamos ler. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondeu-lhe, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre esteves comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Queridos, lendo e analisando esta passagem do filho pródigo, a gente avalia aí alguns pormenores, a gente entende a respeito de valores, que aqui ele mostra aqui na parábola muitos valores que foram perdidos. A gente vai poder dar uma olhada em cada um deles aí. E isto, talvez muitas pessoas achem até que estes valores que a gente lê aqui, talvez hoje não tenham relevância. Mas se nós olharmos para o nosso dia,
a nossa vida atual e as coisas ao nosso redor, a gente vai ver que ele tem muita relevância. Por quê? Porque aqui na parábola do filho pródigo nós entendemos alguns valores que foram perdidos e que precisam ser resgatados, inclusive hoje nos nossos dias. Então nós vamos lá. No versículo 12 diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho não conhecia valores de família, unidade. E o pai parecia desconhecer o valor da autoridade, que por sua vez traz organização e disciplina. Queridos, existem fases na nossa vida e tempos na nossa vida que nós precisamos entender a questão da autoridade e da obediência. O filho que aparece aqui, esse filho mais novo, ele pelo jeito ele não tinha o conhecimento da questão unidade, família. Ele não se preocupava com isso, ele não zelava por isso. Por outro lado, o pai também não tinha um zelo pela questão da autoridade. Porque eu conheço, eu falo de mim, eu teve uma época na minha vida, quando eu estava com 22, 23 anos, eu recebi uma proposta de trabalho para ir para fora do estado de São Paulo. Eu já era casado. Quando eu falei para o meu pai falou: não, filho, não tem que ir para lá não. Não pensa que a vida lá, morando num outro estado, longe da família, é muito fácil não. Talvez a empresa esteja te oferecendo uma boa soma em dinheiro, porque justamente não é qualquer um que vai para lá. Agora você aqui, você está trabalhando, eu estava empregado. Você está trabalhando, você tem a sua família para cuidar, então como é que você sai daqui para ir para um outro estado que você nem conhece, você não sabe como é que vai ser? Talvez se eu fosse, eu poderia até me dar bem, mas poderia ter me dado mal. Eu obedeci ao meu pai quando ele falou comigo, principalmente porque eu estava trabalhando. Às vezes a pessoa faz um sacrifício desse no momento que a pessoa está desempregada, mas eu estava trabalhando. Então não havia um porquê eu largar o que eu estava fazendo, largar minha família e ir para o outro lado, a não ser que fosse uma proposta irrecusável, o que não era no meu caso. Então meu pai, ele usou aquela questão da autoridade como pai para dizer para mim: não faça. E eu, obediente a que meu pai falou, eu não fiz. Foi bom para mim? Foi ótimo. Vivi minha vida ao lado da minha família, construí casa, vi meus filhos crescer, e talvez se eu tivesse ido para esse lugar, não sei se a minha família se adaptaria à hora que eu os levasse. Então tem todos esses pormenores. Então eu volto a falar da questão da autoridade. Aquele menino que pediu para o pai a sua herança, ele não entendia a questão família, unidade de família. E o pai, por outro lado, também não entendia a questão da autoridade, porque senão ele não teria dado. Ele podia dizer para o filho: filho, se você quiser ir, é um direito seu, mas o que eu tenho, você só vai receber o dia que eu morrer. Eu posso até te ajudar, é diferente. De repente, aquele filho falasse ao pai: pai, eu vou tentar minha vida num outro lugar, eu não quero viver debaixo do seu teto a vida inteira, sem tentar fazer o que eu preciso fazer para crescer. E o pai poderia falar: não, então peraí, eu pego uma soma aqui em dinheiro, que vai te ajudar na viagem, vai te ajudar no caminho. Então tudo isso a pessoa precisa entender, e isso vem do princípio família e o princípio autoridade dos pais. Depois nós vemos aqui nos versos 13 e 14 o seguinte: e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. O jovem não tinha a menor ideia do valor da segurança do lar na companhia dos pais. E nem tampouco conhecia o princípio da economia para um futuro melhor. Simplesmente ele pegou tudo aquilo que ele não trabalhou para conquistar, era uma herança, e ele foi para o lugar e gastou aquilo dissolutamente. Quando a Bíblia diz dissolutamente, é sem regras, sabe? De todas as maneiras possíveis. Ele deve ter gastado aquilo ali com jogo, com bebedices, deve ter gastado com prostitutas. Ele não se preocupou. E detalhe que enquanto ele tinha esse dinheiro, naturalmente ele era uma pessoa bem quista no meio da sociedade aonde ele foi morar. Quando o dinheiro acabou, aí a história muda. Princípio da
economia e o princípio da vida ao lado dos pais. Esse moço não conhecia, ele não tinha isso, ele não foi ensinado. Aí entra também uma questão do pai, que o pai tinha que ter ensinado isso para ele antes de deixá-lo fazer qualquer tipo de coisa assim. Versos 15 e 16 diz o seguinte: E foi e chegou-se a uma das cidades daquela terra, a qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Nesse período ele sentiu o que é a falta da misericórdia das pessoas, pois poucos entendem a derrota dos outros e estendem a mão para tentar reerguê-lo. Resumindo, aquele jovem vivia do lado de pessoas que não tinham a mínima intenção de ajudá-lo se amanhã ele precisasse, como ele precisou. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele gastava dinheiro no meio daquele povo, ele era uma pessoa benquista. Quando aquele homem perdeu toda a sua herança, ele acabou perdendo também os seus amigos. É muito comum pessoas que têm poder aquisitivo, quando esse poder aquisitivo cai ou acaba, as pessoas perdem muitos dos seus pseudos amigos, que na realidade não eram amigos, eram pessoas que estavam se aproveitando de uma situação. E aí nós vemos, por exemplo, no nosso dia de hoje, nos nossos dias hoje, não é diferente. Tem muitas pessoas que acabam sofrendo com isso. E a gente vê, por exemplo, que para dar a mão para uma pessoa que está caída, para reerguê-lo, não é qualquer um que faz isso. Eu, há uns anos atrás, eu tirei uma pessoa que era da família, naturalmente, uma pessoa que estava vivendo uma vida muito difícil, uma pessoa que estava vivendo no mundo das drogas, vivendo uma vida sem Deus, e eu e a minha esposa tomamos a decisão de ajudar essa pessoa, e nós somos gratos hoje a Deus por ter nos colocado isso no coração, porque hoje nós vemos que essa pessoa está bem. Essa pessoa mudou totalmente de vida, largou as drogas, largou as porcarias que ele vivia, se tornou um cidadão de bem, respeitado, e isso para mim é gratificante. Mas eu confesso a você que nem todo mundo tem esse prazer de fazer isso, às vezes até mesmo com a família, Eu já passei uma fase da minha vida que eu tentei ajudar uma pessoa de todo jeito, uma pessoa da minha família, um primo meu. Eu tentei de todo jeito tirar aquela pessoa da vida que levava, eu não consegui. Essa outra pessoa, que era um cunhado, irmão da minha esposa, conseguimos, com a graça de Deus, conseguimos fazer essa pessoa entender que ele vivia de forma errada e que precisava mudança, e ele aprendeu, ele mudou, e hoje ele tem uma vida totalmente diferente. Isso é gratificante, são princípios que nós precisamos cultivar na nossa vida. Porém, quando você vive uma vida como esse jovem foi viver, no meio de pessoas que não têm essa misericórdia por ninguém e que dificilmente vão estender a mão para alguém, é algo que a pessoa precisava ter visto antes, e ela não percebeu isso. No 17 e no 20 diz o seguinte: E tomando em si, e tornando em si mesmo, em si disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o e seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Queridos, começava aqui a retomada dos valores perdidos, inicialmente pelo arrependimento e depois pela atitude de avançar rumo a um resultado. Aquele moço percebeu que ele estava num lugar em que inicialmente ele foi muito bem recebido por causa do dinheiro, por causa das posses, porém quando ele chegou no ponto que aquilo ali não existia mais, ele gastou tudo de forma totalmente errada, deve ter gastado com bebedice, com prostituição, pagando para os pseudo-amigos, e no momento que ele precisava, ninguém apareceu. Aí ele teve que se conscientizar. Quando ele foi trabalhar lá num campo onde cuidava de porcos, imagina o que é isso para um judeu, que Jesus está falando uma parábola que é de um judeu. Imagina o que é isso de um judeu que tinha no livro da lei
que porcos é animal imundo. Eles não comiam porcos e muito menos qualquer derivado deles. E esse moço foi lançado num campo para cuidar de porcos. E nem a comida dos porcos ele conseguia comer, porque não sobrava para ele. Aí ele começou uma nova etapa na sua vida, que é o que precisa na nossa vida para que nós possamos restituir, resgatar aquilo que foi perdido. Aquele menino começou primeiramente a retomada dos valores perdidos, inicialmente pelo arrependimento e depois pela atitude de avançar. Ele se arrependeu do que ele fez. Ele pensou: meu pai está numa fazenda cuidando da sua vida e tem muitos funcionários, que é o que a Bíblia chama aqui de jornaleiro, eram empregados, servos, e nenhum deles passa necessidade. E eu aqui, filho daquele homem, por causa da minha bobagem, da minha escolha, estou aqui padecendo necessidade. Então eu já sei o que eu vou fazer. Primeiramente, eu vou voltar à casa do meu pai. Vou dizer para o meu pai: pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, como um dos teus jornaleiros, como a Bíblia diz. E aí, aquele moço tomou essa decisão, se levantou, porque atrás do arrependimento, logo depois do arrependimento, tem que vir a decisão de mudança e a atitude de mudar. E foi o que esse jovem fez. Às vezes nós perdemos de conquistar muitas coisas porque vemos que fizemos o errado, porém não retomamos a nossa vida tentando voltar onde a coisa foi errada, onde a coisa começou. Às vezes a pessoa lá no passado, ela cometeu um erro e aquele erro veio estragando a vida dela ao longo da sua vida. Num determinado momento essa pessoa precisa parar e avaliar. Aonde ela para e avalia, ela tem que lembrar onde foi que ela começou o erro. E ela tem que voltar lá atrás. O arrependimento, ele depende também de um perdão que você tem que buscar das pessoas com quem você errou. Primeiramente, diante de Deus. Primeiramente, diante do Senhor. Como esse ministro falou, que ele pecou contra Deus e ele precisava se arrepender. E ele se arrependeu, tanto que ele tomou a decisão de voltar à casa do seu pai humildemente e dizer para o seu pai que pecou contra ele e contra os céus e que não era digno de ser chamado de filho. Mas ele pediu ao pai que o pai desse um tratamento para ele como dava aos servos. Pelo menos ele haveria de ter um lugar para dormir e haveria de ter comida. E isso foi o que aconteceu. Nos versos 21 e 24 diz o seguinte: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e o comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aqui nós vemos uma recompensa pelo reconhecimento e atitude de mudança que o jovem impôs a si próprio. Ou seja, quando você toma a decisão de arrependimento, quando você toma a decisão de voltar aonde começou o erro, consertar o que estava errado, com certeza você vai ser recompensado por isso. E aí nós vemos que houve realmente uma recompensa, porque começava ali uma nova história na vida daquele moço, onde ele poderia resgatar de volta o que ele havia perdido. Porém, assim como o nosso Pai Celestial, nosso Jesus, faz, assim aquele moço também recebeu do seu Pai, que aqui é uma representação de Jesus, quando diz que ele foi, que ele voltou ao Pai. Então, primeiro, foi trocada a sua roupa. O Pai fala: põe-lhes roupas novas. Quando tomamos a decisão de aceitar a Jesus ou fazer uma nova aliança, nossas vestes sujas pelo pecado são trocadas por vestes novas. Ou seja, há uma restituição de uma
uma nova história na sua e na minha vida. Um dia, quando eu tomei a decisão de voltar aos caminhos do Senhor, foram trocadas as minhas vestes também. Eu tomei a decisão de retomar um caminho de onde eu nunca deveria ter saído. Da mesma forma, esse menino, o filho pródigo, retomou um caminho de onde ele nunca deveria ter saído. E humildemente ele ainda pediu que não fosse tratado como filho, mas como servo. Mas o pai não aceitou fazer isso. O pai falou: não, você é meu filho. Assim como eu e você, quando aceitamos Jesus ou quando voltamos aos caminhos do Senhor, o Senhor nos diz a mesma coisa: troca as vestes do meu filho. Ele também põe um anel nos dedos, representando a autoridade que nós recebemos como filho. Como filho, eu recebo autoridade. E essa autoridade, ela é demonstrada aqui através desse anel. Aquele homem falou para aqueles homens que trabalhavam para ele: olha, troca a roupa do meu filho, põe-lhe um anel, que esse anel representa a autoridade que ele tem como filho naquele lugar. E em terceiro ele diz assim: será colocado em seus pés o calçado do Evangelho da Paz. Onde nós pisamos, o poder do Pai se derrama naquele lugar. Ou seja, aquele homem falou: põe-lhe também sapatos novos, alparcas novas, limpas. Porque o nosso pé vão pisar muitos caminhos. E aquele calçado, eu posso dizer aqui, como diz lá nas armaduras, que fala no livro de Éfeso, são os calçados do Evangelho da Paz. Aquele moço, onde ele fosse a partir dali, com aquelas vestes novas, com aquele anel de autoridade que lhe foi dado, aonde ele pisasse a planta do seu pé, ali seria abençoado. E finalmente, o D aqui: comeremos também o melhor desta terra, no caso, o bezerro cevado. Quando nós tomamos a decisão de caminhar com o Senhor, nós também recebemos uma roupa nova, um anel de autoridade, um calçado novo, para que onde nós pisarmos a bênção do Senhor esteja, e recebemos também um alimento espiritual. Comeremos o melhor desta terra, não somente para o corpo físico, mas principalmente para o nosso espiritual. No verso 25 ao 30, diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Deixa eu ver aqui. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, pai. Nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Havia ainda outros valores a serem resgatados, e o principal deles era o perdão. O filho mais velho não entendera este princípio e achava que o seu irmão, ao qual ele chama de o seu filho, ele nem chama de irmão, não era digno de receber. Ele estava preso aos valores materiais e não conseguia enxergar o seu irmão com o mesmo amor que o pai enxergava. O pai entendera o valor da reconciliação, que nós precisamos resgatar também. Mas o seu filho mais velho, ligado apenas nos valores materiais, desprezava o verdadeiro significado da família. Ou seja, valores que deveriam ser resgatados. A gente entende que aquele moço, depois que o irmão mais novo foi embora, ele deve ter ficado revoltado, porque levou parte da herança que seria dividida entre eles com a morte do pai, quando o pai viesse a morrer, e ele recebeu aquilo em vida. E ele ficou chateado, porque ele falou: poxa, quando meu irmão voltou depois de gastar tudo, o meu pai ainda mata o bezerro cerrado, sendo que para mim ele nunca me deu um cabrito para eu poder me alegrar com os meus amigos. E a gente sabe que esses valores de família são valores que não podem ser perdidos. Aquele irmão, ele deveria, de alguma forma, quando o irmão voltou para casa, depois de todo o sofrimento, ele poderia dizer: poxa, meu irmão,
Você viu que escolha errada você fez? Você viu que você gastou tudo que você levou, onde você poderia ter economizado e ficado aqui? Quer dizer, e o irmão não quis saber, o irmão queria. Então faltava para aquele irmão o princípio do perdão. Estava sendo resgatado naquela família, naquele irmão, esse princípio. O pai entendeu o princípio da reconciliação, que são princípios que nós precisamos ter. Nós não podemos, por exemplo, ser juízes dos nossos irmãos. Nós não podemos ser juízes das pessoas, porque nós não temos esse direito. O único que vai julgar é o justo juiz, e isso não será agora. Não é em vida que seremos julgados. O nosso julgamento será depois. Lá no livro de Romanos capítulo 12, 14 e 12, diz que um dia todos nós iremos prestar conta a Deus do que fizemos, bom ou ruim. Então, será Ele que vai nos julgar, não nós julgarmos os nossos irmãos. Nós não temos nem esse poder e muito menos a misericórdia do Senhor para julgar alguém. Porque o Senhor, Ele julga com amor e misericórdia. Nós julgaremos apenas com a justiça. Infelizmente, eu vejo isso no dia a dia, quando muitas vezes nós encontramos aí pessoas que são colocadas em disciplina, muitas vezes não querem nem aceitar a pessoa de volta no que fazia, porque a pessoa cometeu um erro, cometeu um pecado. Ninguém está livre. Então o homem, quando julga, ele julga com justiça. Deus julga com amor e misericórdia. E este amor e misericórdia precisa haver no nosso meio, precisa haver no meio das nossas famílias, precisa haver no meio do nosso povo. Nós não podemos simplesmente fazer o julgamento das pessoas achando que nós somos soberanos. Soberano é somente um, e esse é Deus. Queridos, eu espero que você possa fazer um excelente uso dessa palavra, que essa palavra encontre guarida no seu coração, que você possa analisar a sua vida. Eu analiso a minha fazendo isso. Quando eu medito numa palavra para ministrar, essa palavra já fala comigo, e eu preciso melhorar como todos nós. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, e depois eu quero fazer as últimas considerações. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estar aqui ministrando esta palavra, e pelas vidas, Senhor, que estarão do outro lado, ouvindo, assistindo. Que o Senhor venha trazer algo novo, que o Senhor venha trazer os princípios a serem resgatados, princípio da autoridade na família, princípios de família, princípios, ó Deus, que venham trazer coisas novas no nosso coração, que venhamos ser instrumentos de bênção onde quer que estejamos. Que a tua graça, Senhor, e o teu poder se derrame sobre as nossas vidas, que em nós seja feita a tua vontade, Pai, que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, querido. Deus abençoe as suas vidas, que Deus possa usar esta palavra para que você possa crescer, para que você possa melhorar no seu dia a dia. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.